Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Exportar gado vivo com segurança exige muito mais do que embarcar animais. Envolve tecnologia, manejo responsável e atenção a cada detalhe da jornada. Hoje vamos entender como funciona esse processo complexo e estratégico que conecta o campo brasileiro ao mundo. Quem nos conduz por esse tema é a Brenda Engelhardt, uma mulher que representa competência atuando diretamente nesse segmento desafiador e essencial para a pecuária nacional. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? De Goiânia para o mundo, Brenda Barros Engelhardt é arquiteta por formação. Mas foi o agro que a escolheu como ponte entre negócios, pessoas e nações. Casada, mãe do Joaquim, movida pela paixão de transformar realidades, ela conecta o campo ao mercado internacional com coragem e visão. Brenda não herdou espaço, construiu. Protagonista porque reinventa caminhos e cumpre o que promete, com brilho nos olhos e alma comprometida com um Brasil mais próspero e conectado. Obrigada, Brenda, por participar aqui com a gente do programa, conhecer mais um pouquinho de você e desse processo tão importante para o Brasil. Muito obrigada, Jaque, pela oportunidade de estar aqui e poder falar para todo mundo. Todo mundo tem muita dúvida, né, sobre esse tema aí de exportação de gado vivo. Exato. Agradeço estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos começar falando um pouquinho de você, né, Brenda? Como você começou no agronegócio? Você vem de família do agro, você escolheu o agro, foi um setor que te despertou, por quê? Então, na verdade, o agro me escolheu. Eu sempre trabalhei no meio político. Durante mais de 15 anos, eu sou de Goiânia, mas fiquei há 15 anos trabalhando aí entre os três poderes. E sempre o meu ponto principal foi o networking, tá ligando o empresário ao poder público e vice-versa, tá fazendo essas conexões. E numa dessas conexões, nesse cenário, uma amiga minha que faz vários eventos para a embaixada falou: Brenda, eu preciso de uma indicação sua, uma pessoa, um palestrante do agro, porque eu preciso, vão ter 43 embaixadas e eu não tenho nenhum nome, me ajuda. Eu falei assim: eu tenho um nome belíssimo para você, meu marido. E aí ele foi, se apresentou. E eu acho que, assim, foi tão brilhante que a virada de chave foi quando um embaixador desses países africanos chegou em mim e falou assim: nossa, parabéns pelo trabalho, vocês vão salvar a fome no nosso país. Aquilo me tocou, assim, imensamente, porque imagina uma pessoa como eu, que vive no meio político, na promessa de acabar a fome e etc. E nada sai do papel. Nunca nada sai. Já no agro é totalmente diferente. Eu comecei a ver essa questão de que realmente tem celeridade, tem fluxo, tem planejamento e entrega, que é o principal. E acontece rapidamente, não fica ali só no papel, igual na política principalmente. Então eu saí da política para ir para o agro. Muito legal. E como vocês começaram a trabalhar com o embarque de gado vivo? Na verdade, o Rômulo, que é o CEO da empresa, que chama Engelhardt Agrobusiness, ele já está no mercado há mais de 20 anos. Né? Todo mundo acha estranho, nossa, exportar gado vivo, porque só existem, assim, 6 empresas no país ativas que exportam gado vivo. Mas é algo que existe milenar. Para você ver, desde a época da Arca de Noé, como que você acha que os animais, né, vieram? Então, é uma profissão que vai continuar existindo por décadas e décadas, né? Então, exportar gado vivo é algo milenar que sempre vai existir. Mas cada vez mais, principalmente, né, com os cuidados que precisa ter com o animal, é um processo difícil, né? A gente vê aí muito falando de sustentabilidade, a sustentabilidade tem todo esse processo de cuidado com o animal. Qual é esse processo? Como é esse passo a passo? Como é que vocês cuidam para que esse animal tenha uma viagem tranquila e possa chegar lá mais tranquilo?
Então, o protocolo sanitário para a exportação de gado vivo, ele é um dos mais exigentes do mundo, porque os protocolos são internacionais. Então, a gente tem que seguir uma série de etapas para estar podendo garantir o bem-estar do animal e essa sustentabilidade. E isso vem de um grande processo. Começa desde a parte de você estar com a fazenda habilitada para isso. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que ver se a fazenda está 100% ok. Se ela está dentro do controle de sanidade, dentro das normas técnicas, tem que estar tudo ok, para aí sim a gente poder buscar os animais, porque os animais que a gente exporta são animais, assim, belíssimos. Eu não entendia, quando eu comecei a entender, são os mais bonitos, eles querem os mais bonitos. O que tem a pelagem mais bonita, mais brilhosa, não pode ter chifre. Por que não pode ter chifre? Exatamente por uma segurança ambiental, porque um chifre pode machucar o outro gado. E aí, nesse embarque, machuca, né, os outros gados. Não pode ter nenhum tipo de doença de pele, nenhum tipo... A gente é regulamentado, todas as vacinas. Então, assim, existe um protocolo sanitário super exigente, veterinário acompanhando 24 horas por dia. É um processo, assim, de logística, assim, surreal mesmo, assim, é bastante complicado até chegar ao embarque. Tem um processo muito longo até aí, de confinamento e tudo mais. Os gados são preparados para isso, né? Exatamente. Ou seja, eles ficam em confinamento porque eles já ficam numa sensação que é a mesma que eles vão ter durante o translado. Quanto tempo mais ou menos eles demoram, né? O mínimo ou o máximo durante essa viagem? De 8 a 18 dias. 8 dias Marrocos e 18 Turquia, se eu não me engano. Quais são os principais desafios que você pode dizer pra gente quando a gente fala da exportação do gado, né? Até porque, como você mesmo começou falando, muitas pessoas ainda não entendem, né? Já que hoje a gente tem uma exportação tão grande da carne já pronta para ser consumida lá fora. O principal desafio é a logística. A gente tem uma demanda muito grande. E o principal sistema que a gente tem para fazer esse deslocamento é o sistema terrestre. Então, assim, acho que o maior desafio de todos são as estradas. Acontece muito de ter o tombamento de carretas com boi vivo, aí morre milhares de animais. E o que é o problema? Estradas mal executadas, estradas cheias de buraco. Então, assim, a gente tem um protocolo surreal para poder exportar o gado vivo, mas aqui internamente a gente passa por problemas super complicados e o principal deles é a logística, que são as estradas do país que transportam essa carga viva. Então a gente tem muito esse problema com carga. E outra coisa que limita muito até o nosso processo de exportação é o fato que eles exigem que, para a segurança do animal, tenha no máximo 8 horas de transporte. Os caminhões, eles têm eles são feitos do tamanho do animal, tem ventilação, tem climatização, as forragens são de palha de arroz, para sempre ficar seco, não ter problema nenhum de umidade, para não gerar nenhum tipo de problema. A mesma coisa acontece no navio. Então, realmente algo muito complexo até chegar no navio. Mas o principal desafio que a gente tem é essa logística de transporte. Porque se o Brasil, por exemplo, aumentasse de 8 horas para 10 horas ou para 12 horas essa exportação do gado nas rodovias, a gente já poderia ter mais fazendas habilitadas para exportar. Porque, como eu te disse, a primeira coisa de todas é ter uma fazenda habilitada para isso. E que tenha no máximo 8 horas até chegar ao porto. No máximo 8 horas. E isso limita o mercado. Porque imagina, a gente tem pouquíssimos portos no Brasil, isso é outro desafio, porque tudo no Brasil é fila. É fila até para exportar as coisas. Então, assim, os portos são saturados, todos os portos muito cheios, você sempre tem que... Você não tem uma data certa para exportar, você tem uma previsão, porque depende da ordem de chegada, da ordem da fila. Então, assim, a gente tem que ter realmente
investir na infraestrutura das nossas rodovias e dos nossos portos. Interessante. Isso é muito importante. E nessa burocracia que eu estou te dizendo, porque se você aumenta de 8 para 10 horas, você tem mais possibilidade de ter outras fazendas que podem arrumá-las para poder serem habilitadas para exportar gado vivo. Isso facilitaria a logística para todo mundo, o mercado poderia crescer. Enfim, o Brasil... só ano passado a gente exportou mais de 1 milhão de cabeças de gado. Então, assim, é um volume muito expressivo. É algo que realmente há de se pensar para melhorar. O que a gente pensa, geralmente, Brenda, quando ouve falar da exportação de gado vivo, é que é mais difícil para o gado esses dias que ele passa embarcado. Então, o que você está dizendo aqui não. Que talvez seja mais difícil o processo de transporte até o navio do que depois do navio. Ou Exatamente. seja, essa viagem ele fica relativamente tranquilo, né? Tem todos os cuidados ali, mas ele chega mais tranquilo ao destino final. Chegam mais tranquilos, com acompanhamento veterinário 24 horas por dia. Tem também o acompanhamento da pessoa responsável do país que está recebendo, ventilação, climatização, alimentação 24 horas por dia à vontade. Tem toda a situação deles não ficarem molhados, né? Porque por conta das necessidades fisiológicas dele. Então eles ficam, tem um espaço ideal que tudo dentro das leis, né? O espaço ideal onde cada animal ocupa, eles vão deitados, parece uma cama. O espaço que eles ficam. Então, assim, eles vão muito confortáveis. Eu acho que eles vão muito mais desconfortáveis no transporte terrestre aqui no Brasil do que no marítimo, que é de 8 a 18 dias. Muito legal. Bom, aprendemos bastante hoje aqui, Brenda, sobre esse transporte de animais vivos, né? Te agradecer por compartilhar com a gente tanta informação, né? E que você possa aí continuar inspirando outras mulheres que também estão dentro desse universo do agronegócio. Ai, que bom, fico muito feliz. Eu acho que o mercado do agro com as mulheres está crescendo cada vez mais. O que eu percebo hoje em dia é que as mulheres, elas estão cada vez mais tentando se capacitar. E os homens estão ficando para trás, porque o que o agro exige o tempo inteiro é essa dinâmica, esse estudo, porque é o tempo inteiro surgindo novas doenças, novos protocolos, e quem está correndo atrás dessas atualizações são as mulheres. Então as mulheres, elas vêm cada vez mais desempenhando um papel fantástico dentro do agro, nessa parte técnica, que vai muito além da porteira. Na nossa empresa mesmo, a primeira pessoa a assinar um laudo de exportação de gado vivo do país. Ela trabalha com a gente, a doutora Patrícia, e a gente trabalha com muita mulher, mas não por ser mulher, porque eu acho que não é uma questão de ser mulher, é uma questão de ser competente, né? Não está na questão do gênero. Realmente a mulherada, ela vem cada vez mais buscando informação e está acima aí de muita gente. É isso. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Bom, agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história. É fácil, basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua trajetória. E no próximo bloco, vamos conhecer a Laila Muniz, protagonista do Canal Rural, que tem papel essencial para a comunicação do agro. A gente volta já já.